Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu site que é o vernalha.com.br para conhecer o meu trabalho e também a agenda de cursos, workshops e palestras. Dá uma chegada junto ao Apoia-se, também se você quiser apoiar e participar do financiamento coletivo deste canal. Agradeço também as empresas parceiras daqui do canal, que são a AP Equipamentos e a Canon do Brasil. Vamos hoje falar o seguinte, gente, é o review da EF 24mm 1.4 L2 USM, grande angular da série L da Canon. Vamos colocar um pouco algumas imagens aí, algumas fotos da 24mm 1.4 e enquanto passam as imagens eu vou falando para vocês alguns aspectos desta lente. Essa é uma lente de $1.500 aproximadamente, então não se espera nada além de excelência ótica dela. Nessa faixa de preço você não espera absolutamente nenhum problema, você espera um equipamento realmente que desempenhe no auge da qualidade. E é isso que a gente vai poder verificar daqui a pouco. De alguma forma, se a gente pensar em lentes que estão no mercado, a gente vai encontrar aí, por exemplo, a Sigma 24mm 1.4 Art, custando $850, então custando um pouco mais da metade do que essa Canon. Você encontra a própria Canon EF 24mm 2.8 IS USM custando $550, ou seja, quase um terço da lente da série L. E você tem no outro lado do espectro a Zeiss Milvus 25mm de abertura 1.4 custando $2.400. Então a Canon 24mm da série L, esta aqui, deixa eu tirar a tampinha, tá? A Canon 24mm da série L, ela está mais perto da faixa de preços de uma Zeiss Milvus do que dos outros modelos da própria Canon ou, por exemplo, da Sigma da série Art. Por esse motivo, por essa proximidade maior com uma lente Zeiss do que com lentes mais comuns, que é o caso da outra lente da Canon, a f 24mm 2.8 e a Sigma Art 24mm 1.4, são lentes um pouco mais comuns, a gente espera excelência ótica e altíssimo nível da 24L 1.42 USM. É uma lente pesadinha, muito sólida, muito bem construída. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Eu estou aqui com uma pequena cola para a gente não esquecer de nada. Ela dá 24mm, ângulo de visão de quase 90 graus quando a gente monta ela numa câmera full frame, tá? E algo em torno de 38mm, considerando o crop, o corte em uma câmera APS-C. Então se você colocar ela numa 80D, numa 7D Mark II, você está se aproximando da lente normal, né? Você está um pouco mais longo que a 35mm, um pouco mais curto que a 50, você está ali na faixa de 38mm aproximadamente. Ainda é grande angular, mas bem discreta. Essa lente aqui é construída com 13 elementos em 10 grupos, então é um projeto óptico razoavelmente complexo pelo número de elementos e grupos. 2 elementos são asféricos, 2 elementos são UD de ultra baixa dispersão. Isso já mostra uma sofisticação considerável no projeto óptico dela. Elementos asféricos e elementos de baixa dispersão visam necessariamente corrigir aberrações e distorções. Então uma lente que dos 13 elementos, 4 deles possuem graus de correção maiores porque são ou asféricos ou de baixa dispersão, espera-se novamente um desempenho óptico muito bom. O filtro dela é de 77mm, tá? Um diâmetro 77mm, ela pesa 650 gramas. Para vocês terem uma ideia, a Sigma Art pesa 665 gramas, então é mais ou menos o mesmo peso aí da Sigma Art. A distância mínima de focalização dela é de só 25 centímetros, então ela consegue focar muito perto, o que para uma grande angular é interessante porque você acaba conseguindo construir imagens com um primeiro plano focado e fundo muito desfocado, que em grande angular às vezes é difícil obter desfoque de fundo, mas como ela tem a distância de aproximação de foco, um foco próximo, muito curto, aí na faixa de 25 centímetros, você consegue fotos de detalhes que seriam difíceis com uma lente grande angular normalmente.
Vamos ver algumas imagens aí para vocês terem ideia disso que eu estou falando. Essa primeira imagem no mercado municipal de Poços de Caldas, ela foi feita com f2, abertura 2, com 1/200 de segundo, ISO 1600, na 6D Mark II, que é a câmera que eu usei o tempo todo enquanto estava usando essa lente. Tá? Reparem nos pontos de luz fora de foco ao fundo, eles são bem circulares. Eles não têm aquele formato, às vezes tem algumas lentes que a área fora de foco dá um formatinho de cebola. É aquele formatinho meio oval, ou um limão, ou uma cebola. Não é totalmente redondo. Né? É um formato meio pontudo nas partes fora de foco. E já aqui na 24 1.4 a gente tem pontos fora de foco totalmente circulares. Isso é um demonstrativo de qualidade ótica, é um exemplo de como ela foi planejada para não causar nenhum tipo de distorção nem na parte fora de foco da imagem. Vamos ver mais uma foto. Essa flor vermelha no Parque de Ibirapuera, abertura 1.4, 1/320 de segundo em ISO 100, também na 6D Mark II. Novamente a gente vê aqueles pontos de fora de foco bem circulares, sem aquele formatinho aí de cebola. Vamos passar para uma outra foto. Um detalhe de um piso num prédio histórico, umas termas ali também na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Essa foto está com abertura 2.8. Está mostrando bem o que eu falei da proximidade do plano de foco que se consegue com essa lente em 25 centímetros. E mostra as linhas do chão bem retinhas. Então você percebe aí que a distorção de barril dela é extremamente baixa. Vamos ver aqui uma outra foto, um contraluz no Parque de Ibirapuera. De novo explorando, eu usei muito essa história do primeiro plano focado e desfoque de fundo nela, trazendo o primeiro plano bem para próximo da câmera enquanto fotografava com ela, para experimentar. Nessa aqui eu estou bem de frente para o sol e ainda assim eu quase não tenho flare nessa imagem. Então ela apresentou uma resistência a flare muito boa. Isso significa que o coating, né, que é aquela camada química que se aplica nos elementos ópticos da lente, o coating dela é de alta qualidade, porque do contrário ela causaria mais flare. Então eu consegui causar flare, né? Tem gente que gosta do flare, que quer provocar o flare. Então em algumas situações em que você se põe mais diagonalmente em relação a um ponto de luz forte como o sol e tirando o parasol dela, você consegue provocar o flare. Então para quem gosta do flare, você consegue provocá-lo. Mas o interessante é que a lente resista bem ao flare para que ele não aconteça quando você não quer. E nisso essa lente foi muito bem. Vamos ver aqui uma última imagem. Um hotel, também lá em Poços de Caldas. Eu aproveitei para testar bastante essa lente enquanto viajei lá. Fui dar um workshop no Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas e aproveitei para fotografar bastante ali pela cidade e usei muito essa lente. Vejam aqui nessa foto do hotel, feita com ISO 3200, com diafragma 3.2, 1/125 de segundo. Você não tem distorções, as linhas retas estão perfeitamente retas. Então, tudo que eu posso dizer dos testes que eu fiz com essa lente é que eu esperava excelência ótica dela e o que eu recebi foi exatamente isso. A lente é extremamente bem construída, ela tem algo que é importante, que é a chamada selagem ambiental. Eu vou colocar uma foto de destaque para vocês, que é essa borrachinha que vem ao fundo para isolar de entrada de umidade ou poeira, e ao longo de toda a construção da lente, nos anéis aí o anel de foco, botão de foco, em tudo, ela é selada, ela tem borracha por dentro dela para evitar a entrada de poeira e umidade. Algo que, por exemplo, a Sigma 1.4 Art não é, ela não tem a chamada selagem ambiental. As diferenças de preço entre as lentes elas se justificam em vários fatores. Um deles é esse tipo de construção, né? Se você fotografa, por exemplo, paisagens, natureza ou espaço urbano, eu faço muita paisagem urbana. Muitas vezes você pode pegar uma garoa, você pode pegar sujeira, passa um caminhão do seu lado enquanto você está fotografando e joga poeira em você. Eu também faço muita fotografia de indústrias. Outro dia eu fotografei uma marcenaria, então tinha serragem voando para todo lado. Nessas condições, o equipamento ter a selagem ambiental é muito útil para o fotógrafo. Não é útil para todo mundo, mas algumas pessoas têm um benefício dessa proteção. E essa lente aqui oferece isso. Então o que eu posso dizer? Assim, algumas conclusões que eu cheguei. A distorção é extremamente baixa,
em muitos casos você simplesmente não consegue enxergar uma distorção. A aberração cromática também é muito baixa. A precisão e velocidade de foco dela é muito boa. Eu não precisei calibrar foco nessa lente nem para usar na 80D, nem para usar na 6D Mark II. Tá? Eu fiz algumas fotos com a 80D, a maioria com a 6D. Cheguei a testar ela na 5D Mark IV. Em nenhuma dessas câmeras eu precisei fazer qualquer calibragem e nem o microajuste de foco. Ela veio perfeitamente calibrada de fábrica. Isso eu acho que é um demonstrativo de qualidade bastante alto. Que mais? O desfoque dela é extremamente bem desenhado, bem resolvido, suave. É difícil uma grande angular com desfoque tão suave e essa lente tem um desfoque realmente muito bom. Tá? O único ponto contra que eu poderia mencionar, logicamente, além do preço, é uma lente cara. Ela te oferece muito, mas é uma lente cara, uma lente de R$ 1.500. Ela deve chegar aqui no Brasil a algo entre 5 e 6 mil reais, por exemplo. Então é uma lente cara, você espera desempenho dela, ela te entrega desempenho e a única coisa que eu poderia citar dela como um fator negativo, fora o preço, é o fato de que ela tem uma vinhetagem um pouco pesada. O escurecimento de cantos da imagem é um pouco intenso. Não vou colocar para vocês assim quantos pontos de luz escurece os cantos, porque isso varia um pouco com situação e com abertura, mas em abertura 1.4 pode-se dizer que talvez algo em torno de 2 pontos de escurecimento dos cantos da imagem você tenha. É lógico que isso é muito fácil de corrigir, você fotografando em RAW, ou você liga as próprias correções dentro da câmera. Se você está fazendo em vídeo, você liga a correção dentro da câmera e ela corrige muito bem. Se você está fotografando em RAW, na conversão do RAW, a vinheta é totalmente corrigível. O que acontece só com lentes que vinhetam, e toda grande angular de grande abertura vinheta, tá? A Sigma Art 1.4 vinheta bastante, a Zeiss Milvus 1.4 também vinheta bastante, é uma lente de mais de $2.000. Mas o que acontece é que se você está lá trabalhando num ISO extremamente alto, que já gere ruído de imagem, então você está lá em 12.800 de ruído numa 6D Mark II, você vai clarear essa vinhetagem, vai revelar mais ruído. É só o que acontece. Se você está trabalhando em qualquer condição de ISO um pouco melhor, sabe, 6.400, já não é um problema você fazer o clareamento da vinheta na pós-produção dos arquivos. Então não é que é um defeito que você, nossa, vou ficar preocupado com isso. Primeiro, porque toda grande angular de grande abertura dá vinheta. Segundo, que é um aspecto corrigível. Mas isso é algo que eu posso dizer que eu encontrei que seria um ponto negativo nela, além do preço. Tá? Então assim, o que eu posso dizer? Deixa eu deixar aqui a minha colinha. Ela vale mais ou menos que as outras opções do mercado. Então, comparando com a Canon 24mm 2.8 IS USM, que custa um terço dela. Bom, se você faz vídeo, o IS pode te ajudar bastante. Além do que é uma lente mais barata, menor e mais leve. Isso podem ser características que te interessam. Ela não tem selagem ambiental, ela não tem abertura 1.4, ela não tem todo o requinte óptico que essa lente tem. Mas se você precisa de uma boa grande angular, uma 24mm muito boa para câmeras Canon, a 24mm 2.8 IS USM é uma excelente lente com excelente custo-benefício. Se você puder viver com abertura 2.8, com o fato de que não tem a selagem ambiental, tudo bem. O nível de distorções e de resolução dessa lente de abertura 2.8 é mais ou menos o mesmo que a gente tem nessa aqui. Se por outro lado você precisa de um desempenho óptico ainda acima do que a 24 2.8 da Canon, você precisa, por exemplo, de uma abertura em torno de 1.4, mas o seu bolso não alcança essa lente aqui, a Sigma é uma boa opção para você. Leva em consideração as possibilidades de incompatibilidade da Sigma com a sua câmera. Então a 6D Mark II, por exemplo, e a 5D Mark IV, que são modelos mais novos, apresentam ligeiros problemas de incompatibilidade com a série Art da Sigma. Além do que tem a questão da selagem ambiental, que a Sigma não tem, e de alguma forma o conjunto óptico desta lente é um pouquinho mais bem resolvido. A Sigma parece que ganha um tiquinho na resolução no plano de foco, mas o desfoque dela é um pouco menos interessante do que o dessa lente, a aberração cromática também um pouco menos controlada do que nessa lente. Isso do que eu fiz, eu testei a 24mm da série Art, ainda não longamente o suficiente para fazer um review, mas logo
Logo, logo isso acontece aqui para o canal. Essa lente eu já usei bem mais vezes, por isso eu estou fazendo review dela agora, porque eu já tenho certeza das coisas que eu encontrei sobre ela. Então assim, se você precisa de proteção ambiental, precisa da mais alta qualidade ótica, precisa de uma qualidade de focalização extremamente boa, que nunca vai falhar, essa é a tua lente. Teu bolso está curto e você precisa, por exemplo, do IS em vídeo, precisa de uma qualidade ótica muito boa, mas talvez não precise de abertura 1.4, a Canon 2.8 pode ser a sua lente. Você precisa do 1.4 e consegue conviver talvez com alguma imprecisão de focalização e com o fato de não ter uma proteção de selagem ambiental, a Sigma pode ser a tua lente. Nem todas as lentes são para todo mundo, então uma lente dessa faixa de preços seguramente não é para todos os bolsos e nem é para todos os requisitos. São poucos os fotógrafos que demandam toda a qualidade de imagem que essa lente pode produzir. Eu gostei muito dela, ela já está na minha lista de compras futuras. Eu tenho a 24-28 IS USM e eu notei que eu posso me beneficiar do que esta lente tem a mais para me oferecer. São duas excelentes lentes. Essa está na lista futura de compras. Hoje a 24-2.8 me atende. A Sigma eu não consigo conviver muito bem com as imprecisões de foco dela. Focalização é um critério, vamos dizer assim, que para mim é mais importante do que resolução. Uma lente que foca sempre crava o foco com qualidade, para mim é mais importante do que se ela tem um pouco mais de resolução ou um pouco mais de algum recurso, uma abertura, uma luminosidade. Então, por exemplo, eu prefiro a 2.8 da Canon, que crava o foco sempre, do que uma lente que carrega uma pequena imprecisão de focalização. Mas isso vai de uso, vai de gosto, vai de técnica, vai de como cada um gosta de trabalhar. De forma geral, eu gostei demais da 24mm 1.4 L2 USM da Canon e ela está na minha wishlist, né, na minha lista de compras futuras. Espero que não no longuíssimo prazo, né, juntar um dinheirinho aí, porque eu acho que ela vale a pena. Tá joia, pessoal? Então se você quer uma 24mm para chamar de sua e quer a mais alta qualidade ótica e de construção possível, olha para essa aqui. Não precisa, por exemplo, olhar para as Zeiss Milvus. Eu acho que a Zeiss Milvus não oferece nada que essa lente aqui não possa te oferecer. Por outro lado, esta lente oferece mais do que as outras que são mais baratas que ela. Beleza? A gente se vê por aí. Esse foi o review da Canon 24mm da série L 1.4 L2, né, a segunda geração dessa lente, com foco USM. Se vocês quiserem saber o preço dela, quiserem comprar, você encontra essa lente tanto na loja online da Canon do Brasil, quanto também com o pessoal da AP Equipamentos. Ambos têm essa lente para vender, então você pode cotar preços por aí, e que são empresas parceiras aqui do canal e que oferecem boas condições para você adquirir uma dessas. A gente se vê por aí, pessoal. Dá aquela chegada no meu site e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!